sou Ângela Maria e começa a partir de agora mais um Conexão Nossa Rádio. Lembrando que estamos juntinhos, conectados a vocês todas as quintas-feiras, a partir das 20h15. E nossa programação vocês acompanham também através das plataformas digitais. Acesse @Nossa Rádio Brasil. Curte, compartilha, comenta. A nossa programação é feita para você e pensando em você. E hoje, mais uma vez, nós traremos um tema muito relevante. Eu peço a sua atenção para a nossa programação de hoje. Iremos falar sobre algo de fundamental importância para a minha e para a sua vida. Vamos falar a respeito dos direitos da pessoa acidentada de trânsito. Talvez você ainda não tenha passado por isso, mas conheça alguém que precise de orientações em relação a isso, e informação nunca é demais. Precisamos estar e sermos muito bem informados, porque em um momento de necessidade nós temos ali a lembrança das informações que nós obtivemos. E para isso nós temos a honra de ter aqui presente um renomado advogado. Nós iremos receber na nossa programação de hoje, com muita alegria, o doutor Fábio Viana Barros. O doutor Fábio já tem uma longa experiência na sua carreira, já trabalhou especificamente com essa área. Ele vai falar um pouco para nós também a respeito de outras áreas que ele trabalha juntamente com uma equipe capacitada no escritório BSP. É isso mesmo, né, doutor Fábio? Qualquer coisa me corrige aí, mas, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Já faz tempo que a gente está tentando trazer o senhor aqui e, com certeza, nós teremos um programa de grande relevância para o nosso público, um tema muito importante. Então, muitíssimo obrigada. E, para dar início, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira e também, é claro, né, sobre o escritório que você e toda a equipe têm trabalhado atualmente. Perfeito, Ângela. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço também essa audiência qualificada do programa Conexão, né? Na verdade, nós estamos já no mercado há mais de 20 anos, né? O escritório BSP tem atendido especificamente nessa área de reparação civil, acidentes, né? Então, nós somos hoje em 8 advogados e com especialidades em diversas áreas, mas o carro-chefe do escritório exatamente é a questão dos acidentes, a reparação. Nós, né, graças a Deus, Deus tem nos dado uma clientela, né, ao longo da carreira. Aí a gente pode dizer que já atendeu aí mais de 8 mil pessoas, né, de diversos tipos de acidentes. E, enfim, estamos aí para colaborar, na verdade, né, com um informativo aí, né, aquilo que a população precisar necessitar de informações, a gente está aí para esclarecer. Doutor Fábio, com certeza nós teremos aqui muita pergunta. Eu tenho muita curiosidade a respeito de muita coisa. E, entre elas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito até mesmo de uma certa burocracia ou falta de entendimento de nós leigos mesmos em relação a como proceder quando acontece um acidente de trânsito, em relação à documentação, quem nós devemos procurar de imediato, no caso de estarmos, talvez, incapacitados. Quem é a primeira pessoa que deve procurar essa ajuda por nós? Como funciona lá do início do acidente? Perfeito. Geralmente, exatamente isso. A pessoa, quando se acidenta, a primeira coisa que ela vai se preocupar é com a sua saúde, né? E, por muitas vezes, ela acaba deixando passar vários detalhes importantes que podem colaborar futuramente com essa questão da reparação depois dela. Então, assim, a primeira coisa, né, ela vai ser encaminhada a um hospital, provavelmente. Ela deve guardar toda a documentação médica, né, que for sendo fornecido para ela. Futuramente, depois que ela tiver alta do hospital, não tiver mais em tratamento, precisa pedir a cópia desse prontuário médico no hospital, fazer o boletim de ocorrência, porque geralmente quando a pessoa sofre um acidente de grande monta ou de uma monta média, ela é levada direto ao hospital. Então, ela não vai até o batalhão de polícia para poder confeccionar esse boletim de ocorrência.
Mas assim que ela tiver alta, ela pode pegar esse prontuário, porque também o boletim tem um prazo ali para ser feito. E como se ela chegar lá sem o prontuário também, a polícia não vai deixar ela fazer o boletim. Então, ela precisa pegar primeiro o prontuário, fazer essa requisição e depois descer com esse prontuário até o batalhão de polícia e dizer, não vim, né, dentro do tempo legal, tendo em vista que eu estava em tratamento médico ainda. E aí a polícia militar prontamente confecciona esse boletim para ela mesmo fora do prazo ali, se caso ela tenha demorado um pouco mais para poder procurar o batalhão. Doutor Fábio, nossa, é muito, muito interessante saber disso, porque eu, assim, no meu caso, acho que eu já bancaria louca, ficaria desesperada, tipo, eu preciso correr, porque eu não posso ficar sem aquele recurso. Então, a gente pode se sentir devidamente tranquila, cuidar da saúde primeiramente, pensar na saúde e deixar, então, essa questão mais burocrática para um segundo tempo ali, digamos assim, Perfeito, né? Perfeito. Até porque, assim, a grande maioria das pessoas, vamos dizer, né, sem falsa modéstia, ela não tem noção nenhuma de como é que vai proceder nesse momento. Então, a gente sempre orienta a procurar um profissional, né? E, de preferência, especialista na área. Por quê? Porque eu sempre digo isso no escritório para o cliente, dizendo o seguinte, se você fizer um corte no braço, ainda que seja lá uns pontos, 3, 4 pontos, você não vai pegar a agulha e você mesmo costurar, porque é uma coisa simples. Sim. Então, às vezes, aquilo que parece simples pode complicar. Então, toda vez que sofrer um acidente, procura sempre um advogado, porque assim ele vai orientar certinho o passo a passo. Porque se não faz isso, eu já vi muita gente ir sozinha, por exemplo, em caso de acidentes em que você vai buscar a reparação de DPVAT ou de seguro, a pessoa não precisa necessariamente contratar um advogado na esfera administrativa. Todavia, ela está fazendo um trabalho que é de um profissional. Sim. Então, ela pode, muitas vezes, receber um valor menor, não juntar a documentação correta, o que vai fazer com que o pedido dela seja indeferido, ela perca tempo. Então, vários detalhes que podem ser melhorados pelo profissional que estiver acompanhando ele, né? Olha que importante, né? Às vezes a pessoa vai pensando ali, não, mas... porque é lógico que o advogado, o profissional, ele vai ter os seus honorários, mas talvez, na maioria das vezes, vai compensar isso, porque o processo vai correr, talvez, até mais rápido e de forma mais redondinha, mais completa, né? Não, perfeito. E eu diria assim, o acidente, quando ele ocorre, ele não gera apenas um direito, ele gera uma gama de direitos. Quando você vai sozinho, muitas vezes você não sabe o que vai pedir. Exato. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. É como se você chegasse lá com R$ 1.000 num supermercado e falasse assim, eu quero comprar meia dúzia de pão. O teu dinheiro dá para muito mais do que aquilo. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque, assim, quando a pessoa vai sozinha, muitas vezes ela vai lá, eu posso pedir um DPVAT sozinho, um seguro. Ela esquece de pedir um auxílio-doença ou um auxílio-acidente. Ela esquece, às vezes, que a empresa onde ela trabalha também, às vezes, paga um seguro para ela e não precisa ser o acidente dentro da empresa para poder ela ter direito de acionar. Ela pode pedir uma reparação civil, às vezes, se a outra pessoa que bateu com ela está errada. Então, assim, isso é que eu estou lembrando, mas tem vários direitos que ela pode requisitar, além daqueles mais básicos. Então, ela indo sozinha, muitas vezes ela deixa passar direitos que são mais importantes. Eu brinco assim, é como se ela ficasse roendo o osso e jogasse o filé fora, né? Poxa. Então, tem muita coisa que dá para ser explorada. Vai abrir um leque, né, doutor? Vocês vão conseguir, pela experiência, Sim. o profissionalismo, vão abrir o leque e vão descobrindo, né? Até porque eu não sei exatamente como funciona, mas depende de caso para caso, de tipos de acidentes diferentes para esse leque ir se abrindo. Sim, a grande maioria das vezes a gente trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo de Arapongas, que é a nossa cidade. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas trabalha em parque industrial. 90% das empresas pagam seguro para a pessoa. Então, quando ele se acidenta, independente se é em casa, se é na rua, se é dentro do trabalho, poderia acionar esse seguro. Além disso, a questão do auxílio-acidente, a questão da reparação, que a gente falou.
Então, vai abrindo os leques e, por exemplo, a própria empresa, dentro da empresa, acontece, assim, a gente trabalha com esse tipo de acidente também, então, acidentes em geral. Independente da espécie do acidente, se é no trabalho, se é no trânsito, se é em casa, se é na rua, né? Nós já tivemos ações que a gente moveu já contra o município, porque a calçada lá está toda quebrada, né? E contra também o proprietário, e aí uma senhora estava andando na calçada, caiu, quebrou o braço. Então, tem uma reparação também, não é? Então, você tem que buscar sempre o profissional para ver, cabe nesse caso, não cabe, não é todo caso que ela vai conseguir buscar todos os direitos. Sim. Mas aí o profissional vai estudar e vai aplicar ali, no caso concreto, quais ações ela pode impetrar perante a justiça aí, né? E, doutor, existe um prazo, o senhor até comentou, né, que você pode ir se tratar tranquilamente, né, mas se a pessoa meio que deixar passando o tempo, existe um prazo determinado para que ela entre com o processo? Sim. Inclusive, tem vários prazos aí. Isso é interessante. Porque, por exemplo, vamos pegar DPVAT. O DPVAT ele é 3 anos para você poder ingressar com ação judicial. Só que esse prazo ele só começa a contar a partir da ciência inequívoca da pessoa. O que quer dizer isso? Que enquanto ela está em tratamento e ainda ela não sabe o resultado daquela fratura, né, que sequela vai ficar, então ela não teve ciência inequívoca. Se ela não tem ciência inequívoca, esses 3 anos não começam a contar. Então, às vezes, ela fica 5, 6 anos em tratamento, aí o médico dela, depois de 6 anos, dá uma alta para ela, dizendo, nessa data não tem mais o que fazer, você né, ficou com essa sequela. Ali começa a correr esses 3 anos, o DPVAT. O seguro também é similar a esse caso. A questão da reparação civil são 3 anos mesmo. Da data do acidente, ela tem 3 anos para procurar a justiça. Reparação civil é quando, né, uma pessoa no trânsito lá bateu com a outra, tal, e você precisa entrar contra essa pessoa que foi o causador. Para a questão do auxílio acidente, que é contra o INSS, você tem 5 anos. Mas mesmo que esse prazo passe, você ainda pode entrar com ação, só que sempre vai contar somente os últimos 5 anos. Então, se você demorou 10 anos para entrar, você perdeu 5 anos do seu direito, só vai contar os últimos 5 anos. Enfim, os direitos mais básicos seriam esses os prazos assim, mais comuns, né? Mas podem haver outros também, dependendo do caso concreto. No caso de uma hipótese, a pessoa sofreu um acidente, mas talvez até no calor do momento, da preocupação, do nervosismo, ela deixou o tempo passar e hoje ela assistindo aqui a nossa programação, ela fala, poxa, talvez eu tivesse algum direito em relação a isso. Ainda dá tempo ou não? Não, depende, exatamente isso. Depende qual direito vai ser buscado. Sim. Então, por exemplo, o auxílio acidente, no caso dela perante o INSS, independente se passou 5, 10 anos, 15 anos, ela pode buscar. Ele não tem prazo ali, só vai contar os últimos 5, independente, mas ela não teria prazo. Já a questão do DPVAT é da data que ela teve a ciência inequívoca, ou seja, quando ela terminou o tratamento. O seguro é a mesma coisa. E a reparação civil, essa é 3 anos só a partir do acidente. Então, só que você vê, um acidente gerou aqui, assim, os mais comuns, né? 4 direitos aqui. Então, às vezes ela não tem um, mas tem os outros 3, que mesmo que o prazo passou, daria para buscar. Por isso que eu digo, sempre o profissional tem que analisar o caso concreto, porque eu diria assim, na dúvida, estou na dúvida, será que o meu prazo já foi? Procura o advogado, porque ele vai te esclarecer no caso concreto, às vezes mesmo você achando que foi, ainda dá tempo. Nunca é tarde para ter informações, né, doutor? Perfeito. Doutor, e no caso de morte? Como que funciona aí no caso da família? Porque a gente sabe que nesse momento é um momento muito sensível, né? E a gente também acaba, né, deixando o tempo passar. Mas quais são as orientações para a família de uma pessoa vítima aí de um acidente de trânsito? Eu não sei também se for algum outro tipo de acidente, se cabe também. Sim. Acho que na questão morte, qualquer acidente daí. O seguro é 1 ano só, morreu 1 ano para entrar com a ação. O DPVAT, 3 anos, a reparação civil também 3 anos, porque aí não tem como você prorrogar, porque naquele momento já aconteceu que não tem como voltar atrás mais. Porque vamos fazer um paralelo aqui. Numa invalidez parcial ou total, você tem como, às vezes, o tempo pode melhorar a tua sequela.
Mas no caso de morte, não. Aquele evento é único e não tem como você voltar atrás, né? Então, nesse caso de morte, eu sei que assim, a gente também né, presta condolências para a família, mas é um evento que, assim, se ela não for atrás, vai ficar para a seguradora o dinheiro, vai ficar, esse dinheiro ela vai perder. Sim. Como eu digo assim, a morte é irreparável, mas a questão da indenização pela perca da pessoa, a família tem direito, então deve ir atrás, pensão por morte, um seguro, um DPVAT, uma reparação contra, né, provavelmente quem fez aí, né, o ato, que cometeu o ato. E nesses casos, doutor, quem da família é o mais próximo, é o herdeiro, é o esposo? Quem que pode ir atrás disso? Perfeito. Vamos dizer lá que se você vai buscar uma reparação civil. Aí, se é casado, a esposa, e se tiver filhos, os filhos também compõem aí o polo ativo da ação. Se é solteiro, não tem esposa, não tem filho, aí seriam os pais. Né? Ou então os parentes mais próximos ali, que no caso de não haver pai, nem esposa, né? Nem filho. Mas o mais comum são os herdeiros legais, que seria pai, né? No caso de casamento, esposa e filhos, e no caso, quando é solteiro, os pais ali, né? Pais, avós, tios, enfim, toda... E, doutor Fábio, assim, uma dúvida minha, né? Até por conta de muitas coisas que a gente acaba ouvindo, existe algum cuidado, alguma prudência que nós precisamos ter em relação a algumas empresas e talvez até, digamos, seguradoras que nos oferecem talvez um caminho mais curto? Dizem ser mais curto, né? Eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. A gente precisa tomar algum cuidado em relação a isso, estar atento a algo? Eu gostaria de dizer diferente, né? Mas, infelizmente, sim. O que acontece? Infelizmente, os grandes conglomerados bancários, seguradoras, eles visam apenas lucro, né? A reparação ali eles fazem depois de... você dá muita canseira neles, ou eles dão muita canseira em você. Por que eu digo isso? Porque, assim, infelizmente, a informação que é passada para você no momento da contratação do seguro, ela não é clara nem precisa. Inclusive, a gente tinha uma tese que até esse ano vinha sendo uma tese de sucesso nos tribunais, que a gente trabalhava exatamente essa questão da informação. Porque quando você vende um produto, estou vendendo esse copo d'água aqui e tem 400 ml de água. Então, você é obrigado a entregar o produto que você está vendendo. A seguradora, geralmente, o que ela faz na contratação do seguro? Ela imprime uma pólice, a pólice de 50 mil. Aí você vai, tá bom, vou pagar lá, né, um valor mensal para ter essa segurança e essa cobertura. O que acontece? Quando você sofre um acidente, você vai buscar a cobertura. Aí ela vem com a informação que ela não deu. Ah, mas essa informação não é isso. Não era Tem bem algumas assim. cláusulas aqui, aquelas letrinhas pequenas do contrato que ninguém lê, porque são contratos de adesão, e ali diz que não é isso, que você vai receber só um percentual desse valor. Ou seja, a pessoa, quando fez a contratação, ela contratou o valor X, mas quando ela vai receber, aí vem a informação de que aquele valor não é aquilo. Então, o que ela tem que, geralmente, né, a nossa orientação? Tomar muito cuidado com exatamente isso. Se ela não receber as informações, né, sobre essas cláusulas, então ela se certifica exatamente o que ela está contratando. Porque muitas vezes, no meio do caminho lá, quando você vai precisar do benefício, né, da cobertura, aí vem a informação de que você não tem aquela cobertura. E vocês conseguem entrar com alguma causa para tentar reverter isso? Sim, eu diria assim, que é tentativa, uma né? ação complexa, né? A gente, inclusive, até esse ano a gente ganhava muitas ações nesse sentido, mas mudou o entendimento agora, recente, do STJ, dizendo assim que essa informação não é mais obrigação da seguradora, mas é obrigação da estipulante. Quem é a estipulante? A estipulante pode ser, por exemplo, se você vai num banco como o Sicredi, você faz lá uma contratação do seguro. Então, a obrigação seria do Sicredi, não da seguradora que está contratando. Ou uma empresa que faz um seguro de vida em grupo. A obrigação seria da empresa e não da seguradora. O que ocorre, na grande maioria das vezes? A empresa ela contrata um seguro, como o próprio
empregado também, ela é leiga, ela entende do ramo que ela está fazendo. Sim. Mas na questão de seguro, ela não tem noção, às vezes, a grande maioria das empresas. Nem dá para saber tudo. Não né? dá. Então, o que ela faz? Ela contrata aquela cobertura, aí ela não passa nada para o funcionário, porque ela também não sabe, só que aí o STJ entendeu que a responsabilidade de passar a informação é dela, que não tem conhecimento nenhum também. Então, a gente tem trabalhado junto às empresas também, né? Até para dizer a ela qual a informação. A gente busca isso junto à empresa. Ó, você recebeu essa informação da seguradora? Não, não recebi. Então, passa para nós por escrito que você não recebeu, para a gente tentar, junto ao processo, né, no judiciário, a informar que, ainda que existe esse entendimento do STJ, essa informação você não tem como passar, porque nem você sabe. Né? Então, algumas coisas assim que a gente vai trabalhando, a experiência vai nos trazendo, né? E a gente vai tentando driblar também aí algumas decisões que vêm aí e que não são favoráveis, na verdade, à população. Exato. Infelizmente, atualmente, as decisões dos tribunais superiores, que é o STF e o STJ, sempre têm vindo contrário à população. Não é novidade para ninguém, mas, assim, na prática, quem advoga sabe disso. Né? É ação contra o banco. Quando cai lá em cima, 90%, estou sendo bonzinho ainda, é favorável a eles. Uhum. Então, eles têm um lobby muito grande que conseguem filtrar e, quando chega lá, a decisão sempre vem desfavorável. Né? Então, por isso que eu digo que é sempre interessante a contratação de um advogado. Né? E eu digo assim, de um advogado, não estou fazendo referência a nós, né? Da advocacia em geral aí. De um advogado que conheça o que está fazendo, porque para ele poder já desde a base do processo trabalhar essas questões que vão vir futuramente, né, até para tentar tirar o direito do cidadão aí. Estávamos comentando um pouquinho sobre o fato de não desistirmos, né, de batalharmos, prosseguirmos e tentar alcançar o alvo. Então, às vezes, uma causa meio complexa como essa, às vezes a pessoa já recebe aí, talvez até de um profissional mesmo, talvez vai ser muito difícil, a pessoa desanima, mas precisa tentar, né? Se não tentar, não vai saber, né? Eu digo que a grande sacada dos grandes conglomerados aí financeiros é exatamente isso. O que ele faz? Ele desestimula o cidadão a entrar com uma ação. Isso. Por quê? Porque vou entrar com uma ação, vai demorar 10 anos. Daqui 10 anos eu nem quero mais receber. Essa é a intenção desses grandes conglomerados, porque ele trabalha exatamente com isso, para dizer, a gente vai desestimular para que ele não receba. Infelizmente, eu digo assim, hoje, né, eu tenho, né, alguns amigos que são juízes e tal, mas o próprio judiciário ele trabalha com uma jurisprudência defensiva. O que é isso? Então, assim, quanto mais ele negar também o direito do cidadão, e isso, né, vai se perpetrando, o cidadão também vai desanimando. Eu entrei com a ação, não dá, então o outro, não dá. E aí o que acontece? O número de demandas vai ser menor para eles. Né? Então, eu digo sempre assim, nós temos que ser muito resilientes, né? A vida é sempre isso. Eu vim assim, de uma origem muito humilde, os diagnósticos, para mim, até dos próprios amigos, às vezes, alguma coisa, não vai dar certo, né? Você não tem condição, financeiramente falando, né? Mas eu digo sempre assim, enquanto eu estiver vivo, eu tenho esperança. Então, eu não desisto, né? Se eu tenho alguma virtude na vida, é nunca desistir. Eu digo sempre assim, nunca fui o mais inteligente, nem nada, só que eu não desisto. Então, com isso, você pode contar comigo, né? A gente sempre trabalhou e vai trabalhar no sentido de que, enquanto tiver alguma expectativa de dar certo, a gente vai até o final. Né? Então, fazendo sempre o melhor, sempre né, doutor? O melhor, e deixando um legado, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o seu filho, que foi te representar, né, num prêmio que você recebeu. Deixando um legado maravilhoso, né? E é claro, o senhor é um advogado de excelência, né? De um nível assim, claro que a sua humildade não permite, né? Mas eu posso falar, a gente conhece o trabalho, não apenas seu, mas de toda a equipe, né? De profissionais que trabalham com vocês. Então, isso é muito importante, né? Sabermos que existem profissionais que talvez tinham motivos para desistir e não desistiram e estão aqui hoje prestando serviço para nós, como população, isso é muito bom. Perfeito. Doutor, voltando lá no assunto do trânsito, mais uma dúvida. Nós sabemos que o DPVAT ele é um recurso que vem do governo, mas o condutor do veículo, ele tem alguma responsabilidade ou não?
Não. Então, assim, inclusive, eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar, eu estava errado, bati em alguém lá, e aí eu acionei o DPVAT. Na verdade, não é ele que aciona. Na verdade, o DPVAT é um seguro obrigatório, que não é uma opção dele. Se ele não pagar, inclusive, pode ter o carro apreendido por conta disso. E é o governo federal que paga. A história do DPVAT é interessante, porque, assim, eu não vou falar o ano porque eu posso me equivocar aqui, mas já faz aí, se eu não me engano, é na década de 60, tá, que ele foi criado. E ele era 40 salários mínimos que se pagava. Então, isso, olha lá, de novo, né? Os tribunais superiores, junto com o legislativo, veio tirando o dinheiro do povo, que é a população mais humilde que vai usar esse benefício. E hoje, atualmente, ele é R$ 13.500 por valor total, ou seja, você morreu, ficar numa cama. Fora isso, ele é pago percentual. Então, assim, o condutor do veículo ele não vai indenizar em nada. Quem vai indenizar é o governo, porque existe um veículo, né, automotor circulando, e se ele está circulando, mesmo que o seguro não tiver pago, a vítima não tem culpa. Então, o governo é obrigado a pagar, a indenizar a vítima. Independente de quem seja, né? Porque muitas vezes a gente vê, principalmente na mídia, né? Porque esses dias até eu estava vendo que um ator muito famoso, já de idade, ele atropelou uma pessoa e a pessoa, lógico, foi atrás do seguro que ela tinha direito, danos morais, danos alguma coisa a mais. É sempre assim, o acidente de trânsito, você vai se balizar por quem teve a culpa do acidente. Então, assim, não é só eu me acidentei e vou entrar com uma ação contra quem bateu em mim. Vou dar um exemplo aqui. Então, tem lá numa avenida uma faixa de pedestre com um sinaleiro. E aí você atravessa fora da faixa e com o sinal fechado para você. Então, você está errado. Não tem como você entrar, mesmo que você sofreu o prejuízo, não tem como você entrar contra quem bateu em você. Agora, no caso de você não ter culpa e a pessoa que causou o acidente ter culpa, aí sim, aí você vai buscar uma reparação civil. Dentro dessa reparação civil que você entra contra quem bateu, você pode entrar contra o condutor e contra o proprietário do carro. Então, o condutor e o proprietário, eles respondem. Geralmente, um carro tem um seguro. O proprietário vai acionar o seguro, ou seja, já tem 3 pessoas que vão responder pela tua ação. Dentro dessa ação, você pode pedir lá um dano moral, um dano estético, um dano existencial, que isso é uma matéria nova que surgiu, né, há pouco tempo. Esse dano existencial é fruto de uma criação do desembargador de Minas Gerais, Sebastião Ferreira. Inclusive, essa tese foi já firmada no STF. O que é o dano existencial? O dano existencial é o seguinte, por exemplo, você sofreu um acidente. O dano estético, você ficou com uma cicatriz. O dano moral é aquele dissabor que você teve, porque você ficou no hospital e tudo mais. Mas depois você vai para casa e aí você volta para a tua vida, entre aspas, uma vida, a rotina do dia a dia. Só que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que você jogava vôlei, você não é nenhuma jogadora profissional, mas você jogava vôlei no teu lazer. E aí aquele acidente causou um problema que você não consegue mais jogar, brincar lá de vôlei. Isso é um dano existencial. Ele não vai atrapalhar, às vezes, o teu trabalho, né? A tua rotina assim do dia a dia, mas vai te atrapalhar numa questão de um lazer que você fazia. Então, ele também é indenizável. Hoje também tem uma escritora que ela tem uma tese interessante, um transtorno emocional pós-traumático. O que é isso também? Exatamente isso. A pessoa, além do dano moral e estético ali que aconteceu, ela carrega, às vezes, uma lembrança para o resto da vida. Ou seja, ela carrega dentro de si um abalo que aquilo não vai ter solução. Não é assim, por exemplo, fiquei uma semana, um mês, sarou. Não. A pessoa carrega aquilo para a vida. Exato. E aí, como é que você quantifica isso? Esse é o problema, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma capacidade de trabalho de 100%, perdi 20%. Você perdeu 20%, a gente faz o cálculo sobre o 20%. Mas e esse transtorno, esse dano existencial, como é que você não quantifica? Então, como é uma criação nova, a gente não sabe ainda como os tribunais vão reagir a isso. Entendi. Mas existem esses direitos ainda. Aí, fora isso, lucro cessante, que é aquilo que você deixou de perder. O dano emergente, que é o que você perdeu no momento já. Perdi a moto, estragou o carro, enfim.
Aí você tem despesas hospitalares, você tem despesas médicas, né? Então, é uma gama aí Abrange muita abrange coisa, uma né? coisa assim, bem ampla que dá para buscar, Dá né? para buscar. Por isso a importância de procurar um profissional. E, doutora, é só folclore ou realmente existe a regra do maior é responsável pelo menor, independente de estar certo ou errado? Como você disse do pedestre, né? Tipo, mesmo estando errado, mas se foi atropelado por uma moto, ele já é o maior. Se o caminhão atropelou um carro, isso funciona para a lei? É que assim, toda regra tem exceção, né? Sim. A regra geral é isso. O veículo maior é obrigado a guardar a segurança do menor. Então, isso é verdade. Bom É saber. a questão, por exemplo, alguns mitos, né? Ah, não tem nenhuma sinalização nos cruzamentos. Então, não tem como apurar. Tem como apurar. Existem regras de trânsito, né? Então, vamos lá. Primeiro, para essa questão de não tem marcação de sinais ali que chega num cruzamento, você não sabe de quem é preferencial. Então, a preferencial é sempre para quem vem à tua direita, independente de se tem marcação ou não. Então, a pessoa precisa entender um pouquinho também das regras de trânsito, porque se ela está dirigindo, ela precisa saber. Tem que saber. Né? E se ela não sabe, aí já causa, às vezes, um acidente e a culpa é dela. Conciliação? E se sim, como funciona? Vocês ficam como mediador e é possível uma conciliação dependendo do caso ou não? A conciliação sempre é possível, mas pela experiência que a gente tem, dificilmente ela acontece, porque o ser humano ele nunca vai admitir o erro. A grande maioria das vezes é isso. A pessoa pode estar, passou no sinal, ou então cruzou uma preferencial. A pessoa vai dizer, não foi, ele que vinha correndo, ele estava errado. Então, assim, para ser sincero, na carreira de 20 anos aí, eu consigo contar nos dedos da mão aí as vezes que a gente conseguiu fazer um acordo extrajudicial. Entendi. A grande maioria das vezes o juiz tem que dar uma sentença, mesmo assim, às vezes recorre, vai para o tribunal tem que confirmar para daí sim se resolver a questão. Mas a conciliação é uma coisa que não é como cabeça de bacalhau que só vê na Noruega, mas é bem complexo e difícil acontecer. Não é prioridade, né, em buscar ela isso, não é né? um caso, não é rotina, vamos dizer, né? Doutor, é tanta coisa, são tantas informações que com certeza um programa vai ser pouco. Eu já quero aqui de antemão deixá-lo mais do que convidado para que numa próxima oportunidade nós possamos continuar esse tema ou falar a respeito de outros, né? A gente sabe que até para a gente escolher aqui o tema que a gente ia falar hoje, a gente pensou bastante porque tem muita área que é de muita importância a gente ter conhecimento, a gente buscar conhecimento, e nada melhor do que ter profissionais como você, como seu filho, como a equipe, né, do escritório BSP. Mas, para encerrar, infelizmente, né, a gente tem o nosso tempo aqui, mas, embora o senhor já deixou tudo tão claro, tão nítido, acredito que todos que estão acompanhando a nossa programação desde o início já conseguiram entender a importância disso, mas eu gostaria que o senhor, com a sua experiência, explicasse para nós qual é a importância de buscarmos uma ajuda profissional, né? Como que isso vai facilitar a nossa vida em relação a acidentes de trânsito, a outros tipos de acidentes também. Perfeito. Como nós iniciamos, né? É exatamente isso. Toda área você tem o profissional qualificado. E o risco do cidadão procurar sozinho os seus direitos é ele perder direitos, né? Às vezes, na ânsia, não preciso pagar o advogado aqui. Eu já vi muita gente perder casa, perder carro, né? Nossa, quantos direitos, às vezes, perder indenizações grandes, porque ele foi sozinho. Isso aqui, vou dar um exemplo. Um DPVAT aqui eu consigo ganhar 2.000 sozinho. Às vezes ele tinha uma reparação de 100, 200 mil. Poxa, ou seja, ele deixou de pagar R$600 para um advogado e perdeu 100 mil. Então, assim, a importância de você procurar o profissional, eu diria assim, até por inteligência, né? O exemplo que eu dei, você não fica doente, eu vou na curandeira da esquina, eu vou fazer uma costura no meu braço porque está facinho. Qualquer coisa que acontece, está com uma dor de cabeça, você vai, às vezes, procura aí um pronto atendimento, alguma coisa. Então, na nossa área não é diferente, né? É que como, às vezes, a saúde, é claro que é o bem mais importante, a pessoa, às vezes, tem mais preocupação. Mas o financeiro teu,
também pode causar uma doença, Com né? certeza. Quanta gente que às vezes a gente vê pessoas que entram em depressão e tudo mais por falta de dinheiro. Verdade, E às nossa. vezes, olha lá, poderia ter uma chance de, às vezes, consertar a vida dela. Tem muita gente que a gente atende no escritório e diz, olha, isso aqui salvou minha vida. Eu consegui depois me qualificar, fui estudar com esse dinheiro, ou comprei uma casa, comprei um automóvel melhor, enfim. Mudou a vida, Mudou a né? vida dele. Então, às vezes, a gente tem que sempre olhar pelo lado bom da vida. Exato. O acidente nunca é bom, mas você pode tirar coisas boas da coisa ruim, Olha né? só. Então, eu diria sempre assim, advogado, né? Nós temos em Arapongas diversos profissionais qualificados, né? A gente não é a procura no nosso escritório, né? Procura um advogado da sua confiança. Então, tem diversos profissionais que eu também não vou aqui nominar, até sob pena de ser, Sim, com né, certeza. injusto aqui com algum. Mas nós temos diversos profissionais aí que poderiam, né, atender a população, o cidadão, de maneira com maestria, né? Então, Com certeza. Gente, esse foi o nosso bate-papo maravilhoso com o doutor Fábio Viana Barros, ele que faz parte do escritório BSP aqui de Arapongas.